Olá, gente, eu me chamo Bani Dias, sou casada com o Jackson há 14 anos, tenho uma filha que hoje está fazendo 10 anos de idade, o milagre da minha vida, que se chama Alexia Beatriz, e hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco da minha história. Bem, eu cresci com a minha avó nos ensinando a orar. Todas as noites ela colocava todos os netos, os filhos adolescentes ao redor da cama para orar. Então, a primeira vez que eu tive a minha experiência com Deus foi a minha avó, e era bem engraçado porque para fazer um monte de criança orar, né? Ela colocava um cinto bem perto da Bíblia e a gente tinha que durante toda a oração ficar dizendo aleluia. Aí o outro dizia glória a Deus, glória ao Senhor. O meu irmão sempre era o mais atentado e ele ficava dizendo, vó, o fulano tá de olho aberto. Então essa foi a minha vida, os primeiros anos da minha vida conhecendo Jesus foi com a minha avó, nos ensinando a ir para a igreja, mas eu tinha uma ideia diferente de Deus. E quando eu completei 22 anos, eu fui para uma apresentação do Street Dance. E eu fiquei apaixonada, eu fiquei fascinada que eu descobri que cristão dançava. E eu aceitei Jesus exatamente nesse dia. Eu participei do Street durante 5 anos. É um ministério incrível que me ajudou e me ensinou a ter mais comunhão com Deus. Daí adiante eu comecei a trabalhar com o teatro. A partir de 2007, o Forta me colocou para começar a trabalhar com o Ministério de Teatro. E foi bem engraçado porque eu nunca fui boa de falar, porque eu era completamente gaga. Por isso que eu dançava, então não fazia sentido uma gaga trabalhar com teatro. Mas era muito engraçado que todas as vezes que eu subia no palco, ninguém imaginava que eu tinha esse problema com a minha fala. Eu acho que Deus me curou, né? Porque hoje é muito difícil eu gaguejar. E em 2008 eu me casei com meu melhor amigo, o Jackson, em 2009. Um ano depois de casado, eu descobri que eu não podia ser mãe. E o pior é que todos os médicos que eu ia, eles já queriam marcar a cirurgia para tirar meu útero. E eu entrei em um grande conflito, porque eu pregava que Jesus curava, que Jesus libertava. E agora estava acontecendo aquilo comigo. E durante muito tempo eu lutei muito com isso. Até que um dia eu decidi que, com filho ou sem filho, eu ia continuar adorando a Deus e eu ia continuar servindo a Deus. E eu decidi entregar o meu Isaac. Essa é a parte mais difícil, é quando você ama tanto uma coisa, você almeja tanto uma coisa, mas você decide entregar na mão de Deus. Então, toda aquela vontade que eu tinha de ser mãe, eu entreguei para Deus com certeza foi a parte mais difícil da minha vida. E eu continuei seguindo, e 3 meses depois que eu fiz essa oração de entrega, eu engravidei. E eu tive uma gravidez muito conturbada. Minha gravidez foi de alto risco, eu não podia sair de casa, eu só saía de casa para o pré-natal. E minha filha nasceu, Alexia Beatriz. Ela nasceu dia 25 de julho de 2012, às 8h50 da manhã. E eu me lembro de ficar 3 dias sem dormir olhando para ela, porque todas as vezes que eu olhava para ela, eu via a fidelidade de Deus. Eu sempre digo para ela que todas as vezes que eu olho para ela, eu vejo a fidelidade de Deus, um milagre em forma de gente, né? E minha oração todos os dias para Deus
é que eu tenha sabedoria e de ensinar ela a ser apaixonada por Jesus, para que ela entenda que ela é um milagre, que não é um peso ser um milagre, mas é uma honra. E todos os dias eu peço essa graça de Deus. E com isso eu fui me envolvendo, né? Ela ama o Paz Kids, nós somos líderes no Ministério de Teatro, ela atua muito bem, ela gosta de dançar. Então, não é fácil a gente viver tendo que trabalhar. Eu sou cabeleireira, eu faço faculdade de Educação Física, estou no meu último semestre, eu dou aula, mas eu também sou dona de casa, eu lavo roupa, eu faço comida, eu tenho um esposo, eu tenho minha filha e eu tenho uma célula, eu tenho 4 discípulas, né? Meu marido é setor, eu tenho que ajudar ele no setor. E nós participamos do Ministério de Teatro, ajudando aqueles jovens, aqueles adolescentes a estarem ali envolvidos na obra do Senhor e ver que trabalhar para o Senhor não é um sacrifício, é uma honra, é um privilégio poder ver. Quando eu vejo meu marido atuando, a minha filha ali atuando, eu olho para Deus e eu vejo a fidelidade de Deus. Só que claro que muitas vezes as pessoas elas olham e dizem: eu queria tanto ser envolvida, mas eu não tenho tempo. E a Bíblia fala que há tempo para tudo, só precisamos nos organizar. E quando você quer mesmo, você consegue separar um tempo para se envolver na obra, porque uma coisa é certa, se você que está assistindo é mãe de uma criança ou de um pré-adolescente, você precisa investir esse tempo, o máximo de tempo que você precisar investir, você precisa investir na vida do seu filho, na vida da sua filha. Então é uma coisa que eu aprendi com os nossos antigos discipuladores, que é a Audileia com o Nelis, para onde eu via os filhos dele, podia olhar que eles estavam lá. Então eles são adultos envolvidos na obra, apaixonados por Jesus. E eu sempre perguntei para ela qual era o segredo. E ela sempre me disse isso: esteja sempre com sua filha, para onde ela for, onde ela quiser se envolver, esteja lá. Então eu tenho feito isso. Não importa se eu estou cansada ou não, mas é o tempo de qualidade que eu estou investindo na vida da minha filha, sabe? Então, se você que está assistindo e você, minha filha está um pouco fria, meu filho não está querendo compromisso com Deus, para o que você estiver fazendo e se envolva com os seus filhos na obra, que ele vai começar a querer também se envolver. Não se envolva sozinho, mas se envolva com a sua família, que você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. E é claro que agora minha filha está entrando na segunda fase, completando 10 anos, então agora eu já serei mãe de uma pré-adolescente e existem outros desafios, mas a Bíblia nos ensina, ela tem todos os passos que nós devemos seguir, né? Ontem eu estava lendo um livro, minha filha pegou o livro dela, O Campo de Batalha na Mente das Crianças, e eu percebo que todas as vezes que eu começo a ler um livro novo, ela também quer ler um livro novo. Então não basta você falar o que o seu filho tem que fazer, você tem que fazer, porque ele vai repetir os seus passos, ele vai falar como você, ele vai orar como você. Então, seu filho tem lhe visto orando? Né? Então, aquela parte que fala da Bíblia, eu ouvi uma vez a pastora Rebeca falando sobre isso, né? Que quando você fecha a porta do seu quarto para orar, mas quando nós passamos a ser mãe, a ser pai, a porta tem que ficar aberta para que eles nos vejam orando, porque eles vão aprender conosco. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que vale a pena. A nossa família é o nosso ministério principal. Então, o tempo de qualidade na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, eles são primordiais. Então, tudo é difícil. Se você for parar para pensar, tudo é difícil. Nós apenas temos que escolher qual é o nosso difícil. E vale muito a pena viver uma vida onde Jesus é o centro dela. Então, o que eu queria compartilhar com vocês
É isso. Essa é a minha história.